Bom pessoal, tudo bem? Aqui é Luiz Eduardo de novo. Estamos mais uma vez em Lendo com o Luiz, né, esse livro sensacional do Celso Furtado, Formação Econômica do Brasil. Vamos começar hoje a parte 5, que é a economia de transição para um sistema industrial século XX, a última parte do livro. Vamos então agora para o capítulo 30, a crise da economia cafeeira. No último decênio do século XIX, criou-se uma situação excepcionalmente favorável à expansão da cultura do café no Brasil. Por um lado, a oferta não brasileira atravessou uma etapa de dificuldades, sendo a produção asiática grandemente prejudicada por enfermidades que praticamente destruíram os cafezais da ilha de Ceilão. Por outro, com a descentralização republicana, o problema da imigração passou às mãos dos estados, sendo abordado de forma muito mais ampla pelo governo de São Paulo, vale dizer, pela própria classe dos fazendeiros de café. Finalmente, o efeito estimulante da grande inflação de crédito desse período beneficiou duplamente a classe de cafeicultores. Proporcionou o crédito necessário para financiar a abertura de novas terras e elevou os preços do produto em moeda nacional com a depreciação cambial. A produção brasileira, que havia aumentado de 3,7 milhões de sacas de 60 quilos em 1880-81 para... Bom, vamos ler isso aqui de novo, né? A produção brasileira, que havia aumentado de 3,7 milhões de sacas de 60 quilos em 1880-81 para 5,5 milhões em 1890-91, ou seja, um intervalo de 10 anos, alcançaria em 1901-1902 16,3 milhões, ou seja, ela teve um salto de quase 4 milhões de sacas para quase 6 milhões de sacas em 10 anos, e esses 6 milhões de sacas viraram 16,5 milhões de sacas em 10 anos. Um crescimento bastante significativo. Os dados são do Pierre Denis, né? Dados relativos à produção brasileira e mundial no período 1870 a 1905. A elasticidade da oferta de mão de obra e a abundância de terras que caracterizavam os países produtores de café constituíam clara indicação de que os preços desse artigo tenderiam a baixar a longo prazo, sob a ação persistente das inversões em estradas de ferro, portos e meios de transporte marítimo que se iam avolumando no último quartel do século XIX. Percebe-se melhor a natureza desse problema observando-o de uma perspectiva mais ampla. Os empresários das economias exportadoras de matérias-primas, ao realizarem suas inversões, tinham de escolher dentre um número limitado de produtos requeridos pelo mercado internacional. No caso do Brasil, o produto que apresentava maior vantagem relativa era o café. Enquanto o preço desse artigo não baixasse a ponto de que aquela vantagem desaparecesse, os capitais formados no país continuariam acorrendo para a cultura do mesmo. Portanto, era inevitável que a oferta de café tendesse a crescer, não em função do crescimento da procura, mas sim da disponibilidade de mão de obra e terras subocupadas, e da vantagem relativa que apresentasse esse artigo de exportação. Ocorreu, entretanto, que a grande expansão da cultura cafeeira do final do século XIX teve lugar praticamente dentro das fronteiras de um só país. As condições excepcionais que oferecia o Brasil para essa cultura valeram aos empresários brasileiros a oportunidade de controlar 3/4 partes da oferta mundial desse produto. Essa circunstância é que possibilitou a manipulação da oferta mundial de café, a qual iria emprestar um comportamento todo especial à evolução dos preços desse artigo. Ao comprovar-se a primeira crise de superprodução nos anos iniciais do século XX, os empresários brasileiros logo perceberam que se encontravam em situação privilegiada entre os produtores de artigos primários para defender-se contra a baixa de preços. Tudo o que necessitavam era recursos financeiros para reter parte da produção fora do mercado, isto é, para contrair artificialmente a oferta. Os estoques assim formados seriam mobilizados quando o mercado apresentasse mais resistência, vale dizer, quando a renda estivesse a altos níveis
nos países importadores ou serviriam para cobrir deficiências em anos de colheitas más. A partir da crise de 1893, que foi particularmente prolongada nos Estados Unidos, começaram a declinar os preços no mercado mundial. O valor médio da saca exportada em 1896 foi 2,91 libras contra 4,09 naquele ano. Em 1897 ocorreu nova depressão no mercado mundial, declinando os preços dos 2 anos seguintes até alcançar 1,48 libra em 1899. Se os efeitos da crise de 1893 pudessem ser absorvidos por meio da depreciação externa da moeda, a situação de extrema pressão sobre a massa de consumidores urbanos, que já existia em 1897, tornou impraticável insistir em novas depreciações. Já assinalamos que essa excessiva pressão levou a uma crescente intranquilidade social e, finalmente, a adoção de uma política tendente à recuperação da taxa de câmbio. Então, vocês se lembrem daquela estratégia clara, né, dos cafeicultores, evidentemente do governo, de proteger os interesses dos cafeicultores a partir da depreciação cambial. Os efeitos que essa depreciação cambial causava, sobretudo na economia brasileira, no âmbito interno da economia brasileira, estava tornando simplesmente inviável esse mecanismo, né? Exatamente nessa etapa em que se fazia impraticável apelar para o mecanismo cambial a fim de defender a rentabilidade do setor cafeeiro, configura-se o problema da superprodução, ou seja, esqueceram de avisar os caras que era para eles pararem de produzir tanto. Os estoques de café que se avolumam ano a ano pesam sobre os preços, provocando uma perda permanente da renda para os produtores e para o país. A ideia de retirar do mercado parte desses estoques amadurece cedo no espírito dos dirigentes dos estados cafeeiros, cujo poder político e financeiro fora amplamente acrescido pela descentralização republicana. No convênio celebrado em Taubaté, em fevereiro de 1906, definem-se as bases do que se chamaria política de valorização do produto. Em essência, essa política consistia no seguinte: com o fim de restabelecer o equilíbrio entre a oferta e procura de café, o governo interviria no mercado para comprar os excedentes. B. O financiamento dessas compras se faria com empréstimos estrangeiros. C. O serviço desses empréstimos seria coberto com um novo imposto cobrado em ouro sobre cada saca de café exportada. E D. A fim de solucionar o problema a mais a longo prazo, os governos dos estados produtores deveriam desencorajar a expansão das plantações. Então, percebam a hierarquia, né, de medidas que o governo tomava. Primeiro, o governo compraria os estoques, esses estoques invendáveis de café, né, a fim de preservar o preço do café no mercado internacional. O financiamento dessas compras pelo governo se faria com empréstimos estrangeiros, ou seja, a coisa se resolveria através de endividamento externo. Reparem que em 1906 nós estaríamos há 4 anos, né, da celebração 4 ou 6 anos da celebração do acordo da dívida externa feito pelo Campos Salles, o Funding Loan, que simplesmente abriu uma brecha para o governo se endividar mais depois. Então, você, vamos dizer assim, você enche uma banheira furada, né? Basicamente aí. O serviço desses empréstimos seria coberto com um novo imposto cobrado em ouro sobre cada saca de café exportado. A fim de solucionar o problema a mais a longo prazo, os governos dos estados produtores deveriam desencorajar a expansão das plantações. Eles desencorajaram bastante, como vocês vão ver pelas estatísticas de produção de café, que só cresceram a partir dali. E, claro, com o governo comprando os estoques, a preocupação do risco de superprodução da parte dos plantadores de café desapareceu. O governo compra, então está tudo bem, né? É aquela velha história, né? Você tem aí que o pessoal, né, do liberalismo sempre é muito liberal, né, com o interesse alheio, mas com o deles não. O deles entra a ação do Estado, a ação do governo, né, para defender seus interesses, sua margem de lucro, inclusive sua taxa de lucro, seu volume de lucro e seu volume de vendas.
A acalorada polêmica que suscitou a política de valorização constituiu uma clara indicação das transformações que na época se operavam na estrutura político-social do país. A descentralização republicana havia reforçado o poder dos plantadores de café em nível regional. Vimos já que essa descentralização, que chegou a extremos no caso da aplicação da reforma bancária, lembra a reforma bancária de 1891, não é estranha a excessiva expansão das plantações de café que ocorre entre 1891 e 1897. Durante esse mesmo período, sem embargo, os grupos que exerciam pressão sobre o governo central tornaram-se mais numerosos e complexos. Assinalamos a importância crescente da classe média urbana, na qual se destacava a burocracia civil e militar diretamente afetada pela depreciação cambial. Sim, o número de preços nos centros urbanos disparava com a desvalorização cambial. Um importante grupo financeiro internacional reunido em torno da Casa Rothschild segue de perto a política econômico-financeira do governo brasileiro, particularmente depois do empréstimo de consolidação de 1898. Fundinho, vamos ver a nota 150. A atitude de Lord Rothschild, que publicou uma carta violenta contra a valorização, refletiu o temor de que nova bancarrota do governo brasileiro viesse repercutir no serviço da dívida externa que deveria ser retomado. Não, em 1911. Não desejando participar de uma empresa arriscada, Rothschild tampouco via com bons olhos que dela se aproveitassem outros grupos financeiros internacionais que buscavam uma oportunidade para firmar o pé num domínio bem guardado da velha casa financeira a qual se ligara o governo brasileiro desde seu segundo empréstimo externo realizado em 1825. Então aí vocês estão vendo que o Rothschild está muito mais preocupado, aparentemente, com o fato do Brasil ter de se endividar com outras instituições financeiras que não ele. Né? Por último, os comerciantes e importadores, os industriais, cujos interesses por motivos distintos se opõem aos dos cafeicultores, encontram no regime republicano oportunidade para aumentar o seu poder político. O primeiro esquema de valorização teve de ser posto em prática pelos estados cafeicultores, liderados por São Paulo, sem o apoio do governo federal. Diante da relutância deste último, os governos estaduais, aos quais a descentralização republicana concedera o poder constitucional exclusivo de criar impostos sobre as exportações, apelaram diretamente para o crédito internacional e puseram em marcha o projeto. Essa decisão lhes valeu a vitória sobre os grupos opositores. O governo federal teve finalmente de chamar a si a responsabilidade maior na execução da tarefa. Ou seja, os estados simplesmente tomaram a doutrina do fato consumado e jogaram para o governo segurar o boletim de ocorrência, o BO depois, né? Os ônus da situação depois. O êxito financeiro da experiência veio a consolidar a vitória dos recalcitrantes que reforçaram o seu poder e por mais um quarto de século, isso é até 1930, lograram submeter o governo central aos objetivos de sua política econômica, né? Uma extensão aí da política do café com leite. O plano de defesa elaborado pelos cafeicultores fora bem concebido, sem embargo deixaram em aberto um lado do problema. Mantendo-se firmes os preços, era evidente que os lucros se mantinham elevados e também era óbvio que os negócios do café continuariam atrativos para os capitais que neles se formavam. Em outras palavras, as inversões nesse setor se manteriam em nível elevado, pressionando cada vez mais sobre a oferta. Dessa forma, a redução artificial da oferta engendrava a expansão dessa mesma oferta e criava um problema maior para o futuro. Esse perigo foi perfeitamente percebido na época, entretanto, não era fácil contorná-lo. A solução aparentemente estaria em evitar que a capacidade produtiva continuasse crescendo, ou que crescesse mais intensamente como efeito da estabilidade dos preços num nível elevado. As medidas tomadas nesse sentido foram, porém, infrutíferas, ou seja, não conseguiram controlar a expansão do plantio do café, do cultivo do café. Teria sido necessário que se oferecessem ao empresário outras oportunidades igualmente lucrativas de aplicação dos recursos que estavam afluindo continuamente às suas mãos sob a forma de lucros. Em síntese, a situação era a seguinte: a defesa dos preços proporcionava à cultura do café uma situação privilegiada entre os produtos primários que entravam no comércio internacional. A vantagem relativa que proporcionava esse produto tendia, consequentemente, a aumentar. Por outro lado, os lucros elevados criavam para o empresário a necessidade de seguir com suas inversões.
Destarte, tornava-se inevitável que essas inversões tendessem a encaminhar-se para a própria cultura do café. Sim, o capitalismo sem risco funciona desse jeito. Dessa forma, o mecanismo de defesa da economia cafeeira era, em última instância, um processo de transferência para o futuro da solução de um problema que se tornaria cada vez mais grave. Leia-se endividamento progressivo do governo. O complexo mecanismo de defesa da economia cafeeira funcionou com relativa eficiência até fins do terceiro decênio do século XX. A crise mundial em 1929 o encontrou, entretanto, em situação extremamente vulnerável. Vejamos a razão disso. A produção de café, em razão dos estímulos artificiais recebidos, cresceu fortemente na segunda metade desse decênio. Entre 1925 e 1929, tal crescimento foi de quase 100%, o que revela a enorme quantidade de arbustos plantados no período imediatamente anterior. Ou seja, política de contenção, nada feito, né? A produção exportável de café aumentou de 15,761 milhões para 28,492 milhões de sacas de 60 quilos, segundo dados publicados pelo Instituto Brasileiro do Café. Os dados estatísticos estão relativos à produção ou à evolução do problema cafeiro a partir de 1925 estão reunidos em Desenvolvimento Econômico do Brasil, Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, Comissão Econômica para a América Latina das Nações Unidas, segunda parte, capítulo 2, anexo estatístico. O Celso Furtado aí fazendo uma propaganda, né, dos órgãos governamentais e de coleta de estatísticas dos quais ele participou, né? A retenção da oferta possibilitava a manutenção de elevados preços. Enquanto aumenta dessa forma a produção, mantém-se praticamente estabilizadas as exportações. Em 1927 e 29, as exportações apenas conseguiam absorver as 2/3 partes da quantidade produzida. Vamos ver isso aqui deve ter dado. A produção média de 1927 e 29 foi de 20,9 milhões de sacas, a exportação de 14,1 milhões. Reparem, então, tem aí um gap, né, de 5, 6 milhões de sacas. O desequilíbrio máximo foi alcançado no ano da crise, 1929, quando a produção atingiu 28,941 milhões e a exportação 14,281 milhões. Ou seja, perceba que a produção vai crescendo num ritmo muito mais acelerado do que a exportação, o que vai fazendo com que o governo seja obrigado a comprar cada vez mais estoques excedentes, o que pressionou o preço para baixo, inevitavelmente, a expectativa de preço para baixo, inevitavelmente aumenta o grau de endividamento do governo também, né? A retenção da oferta possibilitava a manutenção de elevados preços no mercado internacional. Era uma manutenção artificial. Esses preços elevados se traduziam numa alta taxa de lucratividade para os produtores e eles continuavam a intervir em novas plantações, ou seja, não paravam de ampliar a produção. A procura, por outro lado, continuava a evoluir dentro das linhas tradicionais de seu comportamento. Se contraía pouco nas depressões, também pouco se expandia nas etapas de grande prosperidade, baixa elasticidade. Com efeito, não obstante a grande elevação da renda real ocorrida nos países industrializados no decênio de 1920, essa prosperidade em nada modificaria a dinâmica própria da procura de café, a qual cresce lenta, mas firmemente com a população e a urbanização. Nos Estados Unidos, principal importador onde a renda real per capita aumentou cerca de 35% no correr desse decênio, o consumo de café se manteve em torno de 12 libras peso por habitante, se bem que os preços no varejo se mantivessem estáveis. Mais dados. Os preços pagos em 1929 pelo consumidor não eram mais elevados do que os de 1920 e estavam um pouco abaixo dos de 1925, ou seja, enquanto você tem uma produção crescente, você tem uma flutuação errática de preços, né? Uma flutuação com altas e baixas do preço, né? E aí, novamente, o Celso Furtado cita um trabalho da CEPAL.
Existia, portanto, uma situação perfeitamente caracterizada de desequilíbrio estrutural entre oferta e procura. Não se podia esperar um aumento sensível da procura resultante de elevação de renda disponível para consumo nos países importadores. Tampouco se podia pensar em elevar o consumo desses países baixando os preços. A única forma de evitar enormes prejuízos para os produtores e para o país exportador era evitar, retirando do mercado parte da produção, que a oferta se elevasse acima daquele nível que exigia a procura para manter um consumo per capita mais ou menos estável a curto prazo. Era perfeitamente óbvio que os estoques que se estavam acumulando não tinham nenhuma possibilidade de ser utilizados economicamente em um futuro previsível. Mesmo que a economia mundial lograsse evitar nova depressão após a grande expressão dos anos 1920, os Roaring Twenties, os anos 20 rugintes, os loucos, os extravagantes anos 20, não havia nenhuma porta pela qual se pudesse antever a saída daqueles estoques, pois a capacidade produtiva continuava a aumentar. A situação que se criara era destarte absolutamente insustentável. A partir da perspectiva mais ampla que hoje dispomos para observar esse processo histórico, podemos perguntar onde estava o erro básico de toda essa política, seguida inegavelmente com excepcional audácia. O erro, se assim o podemos qualificar, estava em não se terem em conta as características próprias de uma atividade econômica de natureza tipicamente colonial, como era a produção do café no Brasil. O equilíbrio entre a oferta e procura dos produtos coloniais obtinha-se do lado desta última quando se atingia a saturação do mercado e do lado da oferta quando se ocupavam todos os fatores de produção, mão de obra e terras disponíveis para produzir o artigo em questão. Então, olha só, do lado da procura, do lado da demanda, você tinha o limite na saturação do mercado. Do lado da oferta, o limite na plena ocupação dos fatores produtivos. Tem essas duas condições. Em tais condições, era inevitável que os produtos coloniais apresentassem uma tendência a longo prazo à baixa de seus preços, ou seja, o esgotamento da demanda acontecia muito mais rápido do que o esgotamento dos fatores produtivos, dada a dotação de recursos disponíveis à produção, de fatores de produção na economia colonial brasileira. Manter elevado o preço do café de forma persistente era criar condições para que o desequilíbrio entre oferta e procura se aprofundasse cada vez mais. Para evitar essa tendência, teria sido necessário que a política de defesa de preços houvesse sido completada por outra de decidido desestímulo às inversões e implantações de café, ou seja, tirar o dinheiro do café e diversificar em outras atividades, o que não aconteceu. Essa política de desestímulo era impraticável se não se abria uma alternativa para o empresário produtor de café, isto é, se não lhe era dada oportunidade de aplicar alhures os lucros obtidos no setor cafeeiro com uma rentabilidade comparável à deste último. Essa oportunidade, quase por definição, não existia, pois nenhum outro produto colonial podia ser ou poderia ser objeto de uma política de defesa do tipo da que beneficiava o café. Na verdade, requeria-se dar um passo mais adiante e criar artificialmente a referida oportunidade. Para tanto, seria necessário estimular outras exportações a partir de uma política de subsídios, o que só seria praticável transferindo recursos financeiros do setor cafeeiro. Os preços pagos ao produtor de café teriam de ser mantidos em um nível desencorajador de novas inversões, e os frutos da diferença entre os preços pagos ao produtor e os de exportações cobertos os demais gastos poderiam ser utilizados para criar estímulos a outras atividades exportadoras, estímulos esses que poderiam tomar a forma de empréstimos a longo prazo e de subsídios diretos à exportação. Mas os cafeicultores não queriam fazer isso. Mesmo que se lograsse evitar a superprodução na forma indicada no parágrafo anterior, não seria possível evitar que a política de defesa dos preços do café fomentasse a produção desse artigo naqueles outros países que dispusessem de terras e mão de obra em condições semelhantes às do Brasil,
ainda que menos vantajosas. A manutenção dos preços a baixos níveis era a condição indispensável para que os produtores brasileiros retivessem sua situação de semi-monopólio, ou seja, não dava nem para você diminuir a oferta para poder aumentar os preços, porque senão entravam outros agentes na produção e isso poderia prejudicar os cafeicultores. É a situação do macaco na cumbuca. Pega uma coisa dentro da cumbuca, pega lá a pedrinha ou a fruta dentro da cumbuca e não consegue tirar a mão de dentro. Para tirar a mão de dentro precisaria largar a fruta. Não queriam nem largar a fruta, nem tirar a mão da cumbuca de outro jeito. Então, né? Sofre a cumbuca, sofre o macaco. Ao se prevalecerem dessa situação semi-monopolística para defender os preços, estavam eles destruindo as bases em que se assentara o seu privilégio. Dessa forma, por mais bem concebida que houvesse sido a política de defesa dos preços do café, a longo prazo ela surtiria certos efeitos negativos. Esses efeitos teriam sido certamente menores se a referida política houvesse obedecido a princípios mais amplos. Não resta dúvida, porém, de que na forma como foi seguida, ela precipitou e aprofundou a crise da economia cafeeira no Brasil. Vejamos mais uma vez os dados gerais do problema antes de analisarmos a solução que o mesmo encontrou na prática. O terceiro decênio do século XX foi uma etapa de excepcional prosperidade para os países industrializados. Entre 1920 e 1929, o Produto Nacional Bruto dos Estados Unidos cresceu de 103,6 bilhões para 152,7 bilhões de dólares a preços constantes, o que representa um aumento da renda real per capita de mais de 35%, ou seja, a renda real dividida pelo aumento da população teve um aumento de mais de 35%. Enquanto isso, o consumo de café se mantiver estável em torno de 12 libras. E o preço pago pelo consumidor norte-americano, com pequenas variações, em torno de 47 centavos de dólar por libra, ou seja, o preço do café não aumentou junto com o aumento do PIB. As vendas também não. As possibilidades de expansão do mercado eram, portanto, praticamente nulas. Não tinha como fazer o pessoal pagar mais por café, né? A manutenção daquele nível de preços vinha sendo obtida à custa de grandes retenções de estoques. O valor dos estoques acumulados entre 1927 e 1929 acumulou a soma avultada de 1,2 milhões de contos, ou seja, pelos preços de 1950, cerca de 24 bilhões de cruzeiros. Em 1929, o valor dos estoques acumulados sobrepassou 10% do produto territorial brasileiro do ano. Os preços de 1950, porque Celso já está escrevendo isso em 1959, né? Então vamos lá. Os dados relativos ao produto territorial, as inversões nominais e reais ao produto no período 1925-39, a que se faz referência nesse capítulo e no seguinte, foram elaborados pelo autor com base no valor e volume físico da produção agrícola e industrial, no valor e no quantum das importações na relação de preços do intercâmbio e nos gastos do governo federal, usando-se como deflator para esses últimos o índice do custo de vida da cidade do Rio de Janeiro. Para os dados básicos, veja-se Anuário Estatístico do Brasil 1937-39 e para os índices de produção agrícola e industrial, quanto das importações em relação de preços do intercâmbio, CEPAL, Estúdio Econômico da América Latina, 1949, capítulo 6, são uma obra clássica da CEPAL. Essas estatísticas hoje foram atualizadas por um trabalho feito por Aníbal Vilela e Wilson Suzigan sobre o valor do PIB brasileiro no período entre 1900 e 1945, certo? Vale a pena olhar no trabalho do Pé hoje. Do que se disse no parágrafo anterior, se depreende que a política de acumulação de estoques de café criaria necessariamente uma pressão inflacionária. Ocorre, entretanto, que as maiores inversões em estoques foram realizadas em 1927 e 29, época que se caracterizou igualmente por fortes entradas de capital privado estrangeiro no país. A
coincidência da afluência de capitais privados e da chegada dos empréstimos destinados a financiar o café deu lugar a uma situação cambial extremamente favorável e induziu o governo brasileiro a embarcar numa política de conversibilidade, ou seja, o pessoal preferiu valorizar o câmbio, né, ao invés de reduzir a capacidade de endividamento, ao invés de reduzir o volume de endividamento. Em 1926, o governo Washington Luiz estabeleceu a paridade do mil-réis em 0,200 gramas de ouro fino, correspondente, né, a 5, não sei se essa fração, a 5.115 sobre 128 dinheiros, né, pence, né? E criou uma caixa de estabilização a qual caberia emitir papel moeda contra a reserva de 100% de ouro. Washington Luiz tentou aí fazer um atrelamento da moeda brasileira ao padrão ouro. A semelhança do que já ocorrera com a caixa de conversão criada em 1906 no governo Afonso Pena, as notas emitidas com anterioridade não eram conversíveis, passando a existir dois meios circulantes no país, um conversível e outro não, ou seja, um câmbio para o café e outro câmbio para outras coisas. Em 1929, criaram notas não conversíveis no valor de 2,543 milhões de contos e conversíveis na importância de 848 mil contos, ou seja, você tinha uma criação de notas não conversíveis em um valor maior do que as conversíveis. Então você criava basicamente duas taxas de câmbio e a taxa de câmbio inconversível virava a dívida do governo. Um jogo muito perigoso do ponto de vista da economia monetária. Deflagrada a crise no último trimestre de 1929, não foram necessários mais do que alguns meses para que todas as reservas metálicas acumuladas à custa de empréstimos externos fossem tragadas pelos capitais em fuga do país. Ora, se não são as consequências dos nossos atos, né? Dessa forma, a aventura da conversibilidade do final dos anos 1920, a qual em última instância era um subproduto da política de defesa do café, serviu apenas para facilitar a fuga de capitais. Não fosse a possibilidade de conversão que existiu nesse período, a queda do mil-réis teria sido muito mais brusca, estabelecendo-se automaticamente uma taxa sobre a exportação de capitais. Essa taxa efetivamente chegou, mas somente depois de se evaporarem todas as reservas. Aqui Celso Furtado mostrando o que aconteceu, né, no balanço de pagamentos brasileiro. As reservas de ouro do governo alcançaram 31,1 milhões de libras em setembro de 1919. Em dezembro de 1930 haviam desaparecido em sua totalidade. Ou seja, o padrão ouro simplesmente evaporou em 1930. O padrão ouro estabelecido e reforçado em 1926, estabelecido em 1919 e reforçado em 1926 pelo Washington Luiz, havia desaparecido em 1930, evaporou em 1930, junto com o governo do Washington Luiz, né? O que é interessante a gente perceber nesse capítulo antes da gente passar ao próximo, capítulo 31? Vocês percebam que o Celso Furtado já está com mais estatísticas aqui, né? E essas estatísticas são estatísticas, curiosamente, das quais ele fez parte na construção. Vocês percebam o CEPAL, vocês percebam aí o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, o BNDE, né? O trabalho dele junto com o pessoal do IBGE e da Fundação Getúlio Vargas, né? Então é isso aí, nós passamos pelo capítulo 30, né, de formação econômica do Brasil, um capítulo muito interessante, e nos vemos, né, no capítulo 31 em breve, né, ou na sequência, se você está vindo do futuro, né, os mecanismos de defesa e a crise de 1929, dessa última parte dessa obra sensacional chamada Formação Econômica do Brasil, de Celso Furtado. Até mais.